Pois é, exatamente. Uma boa noite para você, Renata. Boa noite a todos. Além da proposta do Senado, que começou a ser debatida hoje na CCJ, também há outras duas em discussão, como você falou, uma na Câmara e outra que ainda está sendo elaborada pelo governo. Já existe um movimento para tentar unificar esses três textos. A proposta em discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado tem duas frentes. Uma é para reduzir a quantidade de impostos e a outra é para tentar modernizar o sistema tributário. O texto do Senado é baseado em um relatório do ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, do PSDB, que já foi aprovado no ano passado por uma comissão especial da Câmara. Vamos ver o que propõe a PEC do Senado. A proposta prevê a substituição de 9 tributos por um imposto sobre bens e serviços, o IBS. A PEC do Senado propõe a extinção de 7 tributos federais, um estadual e um municipal. Esse imposto seria administrado por uma associação das secretarias de Fazenda estaduais. Remédios e alimentos estariam livres de tributação. A União ficaria responsável por um imposto seletivo, que incidiria sobre produtos específicos, como petróleo, cigarros, energia elétrica e serviços de telecomunicações. O ex-deputado Luiz Carlos Rauli disse hoje na audiência pública da CCJ que acredita que essa reforma vai gerar um benefício à economia equivalente ao do Plano Real na década de 90. Já o relator, senador Roberto Rocha, quer um texto moderno, voltado para a era digital. Roberto Rocha disse que pretende estudar o modelo tributário dos Estados Unidos para encontrar uma forma de taxar sites que, segundo ele, não pagam impostos. São aquelas páginas de compra e venda de produtos na internet que atuam como intermediários. Ele não detalhou como pretende fazer essa cobrança nem qual seria a alíquota desse imposto, mas adiantou que deve incluir o tema no relatório final. A proposta ela não deve apenas simplificar tributos, ela deve ter um olhar muito para frente, ela não tem que olhar para trás. Retrovisor, ele é menor do que o para-brisa exatamente por isso. Nós queremos fazer uma proposta digital. Nós queremos fazer uma reforma tributária 5.0, fazer com que haja uma maior quantidade de pessoas pagando impostos e uma carga tributária muito menor no Brasil. O relator avalia que a CCJ do Senado deve votar o parecer dele em até 45 dias, ou seja, no início de outubro. Assim que passar na comissão, o texto vai ser levado ao plenário do Senado. Renata. Muito obrigada pelas informações, Fabiano. E agora chega de Brasília, porque foi aqui em São Paulo que o céu mudou subitamente de cor hoje e não se falou de outra coisa na cidade. Às 13h30 da tarde escureceu. A iluminação pública foi acesa e os carros passaram a trafegar de farol ligado. Segundo os meteorologistas, 2 fatores contribuíram para o fenômeno. Primeiro, a fumaça das queimadas, que você vê aí em imagens de satélite, feitas neste fim de semana. Fumaça vinda da Bolívia, de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. Ao chegar em São Paulo, ela deixou o céu avermelhado, como nessas imagens que a gente vê aqui, na região do aeroporto de Congonhas. Só que a principal responsável pela escuridão em pleno dia foi a chegada de uma frente fria. Ela provocou a formação de uma nuvem com mais de 12 quilômetros de altura que se concentrou na zona sul e oeste da cidade. Ainda hoje no Jornal da Globo, o Caio Ribeiro fala sobre os duelos brasileiros na Libertadores e os prováveis candidatos à vaga de técnico do Fluminense. Tem ainda a noite de shows no Criança Esperança. Já no próximo bloco, por que uma parada de ônibus revoltou a população em Manaus? Isso não é um